Bom dia, no ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre aos domingos abre a sua janela televisiva, né, para estar com a gente, usufruir, consumir o nosso conteúdo da área previdenciária, da área trabalhista, né, e contar também com a sua participação, a sua dúvida que manda para a gente pelo nosso WhatsApp, que vai rodando na tela, também no @programa Boca no Trombone, lá no nosso canal no YouTube. Eu até vou fazer uma pergunta aqui na largada. Já te inscreveu? Ainda não? Faz isso agora, youtube.com e nos procura, Programa Boca no Trombone, te inscreve, ativa as notificações, olha, todo dia tem vídeo novo, todo dia tem uma programação diferenciada para você vir com a gente, né, e consumir muito conteúdo jurídico. Olha, são mais de 10 áreas jurídicas dentro lá do nosso canal do Programa Boca no Trombone no YouTube. Ainda vamos ter muitos quadros especiais na edição de hoje, a participação das entidades, olha, o conteúdo está repleto. Vamos ver? Vamos saber o que preparamos para você para esse domingo? Tem o informe sindical em nome da FESERGS, falando sobre os servidores públicos. Também o recado do Sindicato dos Aeroviários aqui de Porto Alegre. Hoje é dia de direitos da saúde, falando sobre as regras sanitárias e também de direitos dos servidores, as perguntas e respostas para você que é servidor público na edição de hoje aqui do nosso Boca no Trombone. E, claro, vamos apresentar os convidados de hoje, né? Quem está com a gente na área previdenciária, com muita alegria, a gente recebe mais uma vez o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Doutor Charles, muito bom dia. Muito bom dia, doutor Solano. Muito bom dia, doutor Paulo. É uma grande alegria retornar aqui ao Boca no Trombone e agradeço o convite, o honroso convite. A gente que agradece a sua participação. E da área trabalhista, quem está com a gente, em nome de Dias e Paim Advogados, é o nosso consultor, é o nosso presidente, o doutor Paulo Dias. Doutor Paulo, muito bom dia, muito bem-vindo à edição do Boca, tudo certo? Bom dia, doutor Solano, tudo certo, graças a Deus. Bom dia, doutor Charles, pessoal de casa, sempre um prazer estar aqui, doutor. Prazer é nosso. Bom, vamos lá, mãos à obra, os doutores chegam e as perguntas também aparecem aqui pra gente. Vamos começar na área previdenciária, mais uma dúvida aqui, doutor Charles, do Rogério, lá da sua cidade, ó, lá de Canoas. Aposentei-me em 2016 por tempo de contribuição. Continuei trabalhando por mais 5 anos, contribuindo. Gostaria de saber se posso pedir revisão na aposentadoria. Dúvida do Rogério, canoense. Rogério, meu conterrâneo lá de Canoas, não poderá pedir a revisão por este motivo. Não pelo fato de ter continuado trabalhando após a sua aposentadoria. Em 2016, o STF julgou o tema 503, no qual ele fixou um entendimento, a tese, contrária à desaposentação. Com isso significa que o trabalhador que tenha continuado a contribuir para a Previdência Social após a sua aposentadoria, não poderá se valer daquelas contribuições em benefício próprio, a não ser que venha uma lei que preveja essa possibilidade. Doutor Solano, eu acredito que essa oportunidade é bastante importante para contribuir com a audiência, com os aposentados e trabalhadores, para informar que existe um projeto de lei, número 299 de 2023, que trata exatamente desta matéria. Portanto, trabalhadores, aposentados que têm interesse nesse tema, procurem os seus deputados, senadores e manifestem o seu interesse nessa matéria, que é inegavelmente importante para todos. Certamente. Obrigado, doutor. A dúvida agora é do direito do trabalho, do Gamaliel. Estou completando 5 anos de trabalho na empresa, tenho colegas que completaram 5 anos e ganham 3% de quinquênio. Está certo? Não deveria ser 5%? Eu quero saber o Gamaliel, doutor Paulo. Bom dia, seu Gamaliel. O senhor está confundindo, né, o percentual do adicional por tempo de serviço com o índice, tá? O quinquênio é um tipo de adicional por tempo de serviço que, em algumas categorias profissionais, eles prevêem pelo tempo que o funcionário tem de empresa. Então, existem categorias profissionais que prevêem o anuênio. Então, a cada ano que o trabalhador tem na empresa, ele ganha um percentual a mais por conta disso. Outras categorias biênio. E nesse caso de vocês é o quinquênio. Quem tem 5 anos de empresa faz jus a um certo percentual, que necessariamente não precisa ser 5%.
pode ser 1,5%, 1%, 2%. Aí veja com a categoria profissional na qual o senhor está inserido, qual que é o percentual. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Paulo e doutor Charles seguem com a gente. Encaminha a sua dúvida trabalhista e previdenciária para eles. Vamos com o espaço de opinião? Vamos lá, vez e voz para os servidores públicos no informe sindical assinado pela FESERGS. Olá, amigos e amigas do Boca no Trombone. Esta semana, a FESERGS, juntamente com o Fórum em Defesa do IP Saúde, estiveram reunidos, inclusive com o Dr. Tiago, que é presidente da subcomissão da Assembleia que trata desse assunto. Na reunião estiveram também representações médicas de entidades médicas e hospitalares, todos preocupados com a sobrevivência do IP. Esta é talvez a maior crise que o IP viveu na sua história. Estão em fila milhares, centenas de médicos que estão abandonando o Instituto. E não se faz saúde sem médicos e sem hospitais. Nós da FESERGS, assim como as entidades do Fórum em Defesa do IP Saúde, estamos lutando para construir uma saída que não seja apenas aumento das mensalidades dos dependentes, uma saída que seja definitiva para a sobrevivência do IP, que é fundamental, não apenas para os servidores públicos estaduais, mas também para toda a saúde do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos os servidores estaduais e municipais e seus dependentes. E até a próxima. Obrigado ao presidente Sérgio Arnaud, atento às demandas aí dos servidores e das servidoras aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mais consultoria previdenciária. Hoje a gente recebe o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Responda, doutor, para Sandra. Ela diz 56 de idade, 15 anos em benefício, 31 no total, somando o tempo de carteira e o de benefício. E ela quer saber, já posso me aposentar? Fez uma pesquisa do INSS, parece que de uma empresa não foi somada uma contribuição, mas ela tem o comprovante e é essa contribuição que completa o tempo. A dúvida da Sandra, doutora. Vamos lá. A Sandra nos traz aqui uma questão que ela permite que a gente destrinche ela em três aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, a Sandra faz referência sobre o tempo em benefício. Então, Sandra, todo o período que tu esteve em auxílio-doença, em benefício por incapacidade temporária, ele vai ser considerado para fim de aposentadoria, tanto para efeito de carência como tempo de contribuição, desde que seja intercalado com períodos contributivos. Ou seja, se após o encerramento do auxílio-doença tu voltaste a trabalhar ou a contribuir, o período de auxílio-doença está assegurado no cômputo da tua aposentadoria, inclusive os salários recebidos à época do auxílio-doença. Relativamente ao período que não consta no sistema do INSS, este problema tu vais resolver quando fizer o pedido de aposentadoria. Deverá apresentar contra-cheque, carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, enfim, toda a documentação que possa te resguardar não apenas o cômputo do tempo, mas também que seja considerado o teu salário à época. Caso contrário, o INSS vai considerar como salário mínimo. E, por fim, se a senhora realmente tem direito ou não à aposentadoria, me parece aqui que é necessário uma análise um pouquinho mais aprofundada, porque se a senhora não está ainda às vias de se aposentar, está muito próximo. E me parece aqui no seu caso que é importante que a senhora tenha uma assessoria bastante especializada, porque pode ser que tenha direito à aposentadoria sem o fator previdenciário. Tá certo. Obrigado, doutor Charles. A dúvida agora é trabalhista da Maria, lá do município de Portão. Minha filha trabalha no pedágio e a empresa trocou. Eles demoraram em pagar o mês de janeiro e ainda não pagaram os direitos como férias e 13º. E o fundo de garantia e o seguro-desemprego. O que fazer? É a dúvida da dona Maria, doutor Paulo. Dona Maria, pelo que eu entendi, quando a senhora relata, né, ela trabalha, mas ela não recebeu o seguro-desemprego. Então, a sua filha deve ter sido dispensada.
em sendo dispensada e até o presente momento ela não ter recebido as verbas rescisórias, saldo de salário, né, a multa do FGTS, o encaminhamento da guia do seguro-desemprego, que é fundamental para que a sua filha possa sobreviver nesse momento que ela não conseguiu um novo emprego, procure imediatamente um advogado trabalhista para que ele possa buscar na justiça esses valores, inclusive a multa equivalente a um salário dela pelo atraso do acerto das verbas rescisórias. Obrigado, doutor Paulo. Os doutores seguem com a gente, mandando a sua dúvida de previdência e trabalhista nos nossos canais de comunicação. Tem o WhatsApp, também tem o @programa Boca no Trombone, o nosso perfil lá no nosso canal no YouTube. Vamos falar sobre água? Vamos. E está chegando então o recado da WaterSul com seus purificadores e mineralizadores de água. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Aí fica fácil, né? A melhor água com mais saúde, mais sais minerais é a água da WaterSul com seus purificadores e mineralizadores de água. Entre agora, faça contato aí pelo WhatsApp com o time de vendas do senhor José Hernandes e eles vão estar ajudando você a escolher a melhor opção para o seu mineralizador ou purificador de água. Vamos com mais consultoria? Hoje a gente recebe o Dr. Charles Pacheco na consultoria previdenciária. A Eliane, ela diz assim, doutor, tenho 28 de contribuição, 55 de idade. Quantos anos faltam para a minha aposentadoria? Eu quero saber a Eliane. Olha, Eliane, considerando a reforma da Previdência ocorrida no ano de 2019, que alterou a idade mínima da mulher para se aposentar de 60 para 62, faltam 7 anos, aproximadamente 7 anos, para tu conseguires alcançar a desejada aposentadoria. Certo, obrigado, doutor Charles. A dúvida agora é do direito do trabalho, do Márcio. A empresa pode pegar o fundo de garantia e parcelar junto com a rescisão? Olha só essa questão do Márcio aqui, doutor Paulo Dias. Seu Márcio, é claro que não, né, seu Márcio? Tanto a rescisão quanto o FGTS, eles têm que ser pagos de uma única vez. O senhor está desempregado, precisa desse dinheiro para sustentar a sua família, então a empresa não pode parcelar nem a rescisão e nem o FGTS. Obrigado aos doutores, eles seguem com a gente, interagindo, mandando através de vocês aí as dúvidas, eles respondem aqui na bancada as dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Bom, tem mais espaço de opinião, e a opinião agora no Informe Sindical é do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Oi, eu sou a Melissa Vargas, do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. No último mês, nós iniciamos o nosso projeto de 2023, que é a nossa formação como sindicalistas, com a CUT, com o nosso jurídico e com outras entidades. O objetivo é que a gente tenha condições de informar, de orientar o nosso associado à categoria de aeroviários. Por exemplo, muitas pessoas nos perguntam a diferença entre acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. O acordo coletivo, grosso modo, é tratado entre a empresa aérea e o sindicato. No caso, a Latam tem um acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva de trabalho é firmada entre os sindicatos, o SNEA, que é o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, e os sindicatos aeroviários em Porto Alegre. A Azul e a COL cumprem e seguem a convenção coletiva de trabalho. Então, o nosso objetivo, nos formando, nos informando, é sempre ter condições, dar melhores condições de orientar o nosso associado. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e bom domingo. Tchau, tchau.
Muito obrigado a Melissa Vargas, diretora do Sindicato dos Aeroviários aqui de Porto Alegre, sempre trazendo boas informações para a categoria como essa aí dos cursos, né, fornecidos pelo sindicato. Mais consultoria previdenciária, hoje com o doutor Charles Pacheco. Doutor, a Elaine, parecida com a outra questão, ó, diz que tem 15 de contribuição e 59 de idade. Ela quer saber se consegue se aposentar quando completar agora os 60 anos. A Elaine. Infelizmente não, Elaine. Tudo em razão da reforma da Previdência, volto a insistir, a emenda constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, que resultou no aumento da idade mínima para a mulher de 60 para 62. Então, infelizmente, a senhora precisará ainda aguardar atingir os 62 anos para se aposentar. Certo, obrigado, doutor Charles. Ele e o doutor Paulo Dias estão com a gente na consultoria. Interaja, manda a sua pergunta, tem o @programa Boca no Trombone lá no nosso canal no YouTube, você interage por lá e também no nosso WhatsApp que vai rodando ao longo da edição de hoje aqui do Boca. Bom, vamos falar sobre as regras sanitárias? Vamos, a gente tem no Boca no Trombone quadro especial. Então, tá chegando mais uma edição do Direitos da Saúde. Olá, doutor Solano. Cumprimento a todos os telespectadores do programa Boca no Trombone, aqui da Band TV, que nos prestigiam nessa data. O meu nome é Melissa Dandeus, trouxe para vocês a temática dos contratos em saúde. Como toda atividade em saúde envolve riscos, as potenciais e futuras implicações poderão ser minimizadas por meio de bons contratos. Por isso, os contratos em saúde, eles devem ser devidamente confeccionados e corretamente elaborados, de modo a traduzir não somente a efetiva realidade do seu cliente, mas também entregar a ele soluções efetivas com a devida segurança jurídica, sem prejudicar a finalidade e a dinâmica do negócio. Na área da saúde, os contratos, eles devem definir não somente as obrigações gerais e específicas das partes, mas também as estratégias e as limitações de responsabilidades das partes. Sem esquecer que nessa área tratamos sempre de dados pessoais sensíveis e de confidencialidade. Muito obrigado, doutora Melissa Dandeus, né? Ela que é especialista no direito médico, sempre trazendo boas e valiosas informações dessa área aqui no programa. A gente segue com a consultoria trabalhista, hoje com o doutor Paulo Dias, em nome do Dias e Paim Advogados, doutor Paulo também presidente da Comissão de Direito do Trabalho da ABA, Associação Brasileira de Advogados aqui da região sul. Doutor, o Brian lá de Canoas, trabalho em câmara fria. Tem o direito à insalubridade? A dúvida do Brian, doutora? Com certeza, Brian. O trabalhador, o empregado que trabalha em câmara fria, ele faz jus à insalubridade em grau médio. A insalubridade é um adicional pago em função da exposição dos trabalhadores a agentes químicos, físicos ou biológicos. E câmara fria é um agente físico, né? O ambiente frio ele faz com que o paciente o trabalhador possa adoecer. E adoecendo, faz jus a esse adicional. Tá certo. Obrigado ao doutor Paulo, obrigado ao doutor Charles, eles seguem conosco depois do nosso intervalo. A gente vai ter mais consultoria previdenciária, mais consultoria trabalhista. Tem para você que é servidor público, direitos dos servidores, tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Voltando com o Boca na manhã do seu domingo, muito obrigado para você que sempre nos acompanha
vai consumindo o nosso conteúdo nas áreas jurídicas, área previdenciária, área trabalhista. Hoje já tivemos aqui o direito sanitário, as regras sanitárias. Daqui a pouquinho tem o direito administrativo com os servidores públicos. Muito conteúdo jurídico no nosso Boca no Trombone e o espaço de opinião, opinião das entidades também, sempre contando ao longo das edições do programa. Mais consultoria? Você vai interagindo, interaja com a gente pelo @programa Boca no Trombone. A gente está lá no nosso canal no YouTube. Faz a tua inscrição, não perde tempo, é youtube.com e nos procura. Programa Boca no Trombone, vai lá, interage, manda a sua dúvida que a gente recebe ela e a responde lá mesmo no nosso canal. E também, claro, pelo WhatsApp que vai rodando aí na tela. Mais uma previdenciária da Patrícia. Fiquei responsável pelo meu irmão, ele é aposentado por deficiência. Eu recebo aposentadoria, sou casada. Caso eu fique viúva, eu recebo a aposentadoria do meu marido? A dúvida da Patrícia, Dr. Charles. Mas com certeza, Patrícia, o benefício é do seu irmão. Tu apenas recebe a aposentadoria em nome dele por ser representante legal. E digo mais, ainda que a aposentadoria fosse sua, também teria direito a receber uma pensão por morte em decorrência de eventual óbito do companheiro. Tá certo, obrigado ao Dr. Charles. O Weiner manda uma dúvida do direito do trabalho. Trabalha há 6 anos numa empresa que já demitiu todos os funcionários, deixando 2 mensalistas. Ela está com muitos processos e vai trocar de nome e CNPJ. Quero saber, se ela me demitir ou entrar em falência, posso pôr os 2 CNPJs na justiça, pois presto serviço para as 2 empresas? É a questão do Weiner, Dr. Paulo. Com certeza, seu Weiner, essa é a resposta certa. O senhor prestou serviço para as 2 empresas, as 2 empresas responderão um processo trabalhista como réus. Tá certo, obrigado, doutor Paulo. Os consultores seguem com a gente, vai interagindo, vai mandando a sua dúvida trabalhista e previdenciária nessa reta final aqui do Boca no Trombone. Servidor público, você esperou pacientemente, então chegou a sua hora. Vamos responder as suas dúvidas nos direitos dos servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou o Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a pergunta do Gilberto. O Gilberto mandou a sua pergunta pelo WhatsApp do programa. O Gilberto narra que ele foi servidor público por 28 anos, mas no ano de 2008 ele foi demitido. Ele tinha atividade insalubre e ele tentou a aposentadoria especial no INSS, mas não teve reconhecido seu direito. Agora, em 2023, ele está acometido de um câncer, de uma neoplasia maligna. E ele quer saber se ele teria direito ao auxílio-doença. Gilberto, o auxílio-doença, ele exige pelo menos 2 requisitos. Né? A incapacidade para o trabalho, né? E qualidade de segurado. A sua doença incapacitante, a neoplasia maligna, dispensa carência, um número mínimo de contribuições. Mas tem que ter, além da incapacidade para o trabalho, você também tem que ter qualidade de segurado. E acontece que se você não contribuiu depois de 2008 até agora, está 15 anos sem contribuir para a Previdência, você perdeu a qualidade de segurado. Mas Gilberto, vamos tentar salvar o seu caso? Rediscutindo aquela aposentadoria especial. Tudo bem, você perdeu lá e talvez alguém diga para você, mas sobre esse pedido lá já tem coisa julgada. Não tem coisa julgada, Gilberto. O que pode acontecer? Você tem que fazer o quê? Obter novas provas daquela atividade especial. Pede novo PPP no Estado, pede novo PPP nas empresas, novas cópias de laudo e faz um novo requerimento. E a partir desse novo requerimento, você vai obter o direito de fazer o quê? Um novo pedido de aposentadoria especial na Justiça. Por hoje é só e até o próximo quadro Direitos dos Servidores aqui na Band TV. Muito obrigado ao Dr. Marcelo Tassinari, nosso especialista no direito administrativo para os servidores públicos, né? Você que é servidor público, ficou com mais questões, tem mais dúvidas? Vá lá no nosso canal no YouTube, youtube.com, procura Programa Boca no Trombone, te inscreve, ativa as notificações e manda a tua dúvida na playlist lá, Direitos dos Servidores. O próprio consultor vai responder para você.
Vamos com mais questões para a gente finalizar aqui. Consultoria Previdenciária hoje sendo assessorado pelo Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, o Paulo Ricardo aqui da capital. Uma empresa que trabalhei não recolheu o INSS nos últimos 8 anos que trabalhei. Quando me aposentar, vai prejudicar? O que tenho que fazer? É o que quer saber o Paulo Ricardo, doutor. Paulo Ricardo, isso é gravíssimo. O senhor vai ter um imenso prejuízo se não tomar as medidas necessárias agora. Quais são essas medidas? O senhor precisa procurar um advogado trabalhista com a maior urgência possível para buscar, mediante uma reclamatória trabalhista, o recolhimento das contribuições previdenciárias de acordo com as suas remunerações à época. Caso contrário, quando o senhor for buscar a sua aposentadoria, todos esses 8 anos que o senhor trabalhou vai ser considerado como salário mínimo. E digo mais, caso este contrato de trabalho não tenha sido formalizado na carteira, a situação ainda se agrava mais, porque o senhor ainda vai ter que comprovar o tempo de contribuição. Não apenas o valor do que o senhor recebia mensalmente, mas o tempo. Então, não perca tempo. Procure imediatamente seus direitos para não sofrer logo ali adiante quando buscar a aposentadoria e ser surpreendido com uma má notícia. Certo, obrigado, doutor Charles. A dúvida agora é do direito do trabalho, da Ivete. Diz ela, motorista tem direito à insalubridade? É o que ela quer saber. Meu esposo não ganha. Está indignada aqui a Ivete, doutor Paulo. Dona Ivete, depende. Depende do quê? Tem motoristas que às vezes estão submetidos a ruídos, né? Tipo aqueles ônibus antigos, né? Ou caminhões que o motor ele produz um ruído que é prejudicial ao ouvido e principalmente o caminhoneiro em relação à vibração do caminhão. Para isso, numa eventual ação na justiça, vai ser feita uma perícia de insalubridade para que o perito avalie se o seu esposo está exposto a esses agentes nocivos à saúde. Tá certo. Doutor Paulo Dias, muito obrigado pela participação, como sempre de excelência aqui no nosso Boca no Trombone. Obrigado. E até uma próxima. Um grande abraço ao pessoal de casa. Obrigado. Obrigado. Doutor Charles, agradecido pelo amigo, nosso canoense, nosso advogado, representante aqui de Canoas. Obrigado pela participação, até uma próxima. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do programa Boca no Trombone, estou sempre disponível, um abraço a todos de casa. Valeu, obrigado, doutor Charles, doutor Paulo, os nossos consultores da edição de hoje aqui no Boca no Trombone. Vamos ficando por aqui, pessoal, ponto final nessa edição, mas claro, a gente segue no bate-papo, segue na conversa e contando sempre com a tua participação. Te inscreve lá no nosso canal, é fácil, é rápido, você faz a inscrição, ativa as notificações, todo dia vai estar recebendo aí no teu celular, no teu computador, quando o vídeo é postado. E como eu digo, né, são várias áreas do direito, mais de 10 áreas do direito. Certamente uma vai ser do seu interesse, certamente uma vai trazer muita contribuição aí para o seu dia a dia. Vá lá, não perca tempo, youtube.com e programa Boca no Trombone é o nosso canal. Tá certo? Para a semana que vem, a gente já tem um encontro marcado. Sabe por quê? Porque às 8h30 da manhã estaremos aqui na tela da Band com mais Boca no Trombone, interação previdenciária, trabalhista, os quadros especiais, a opinião dos parceiros, tudo isso e mais uma edição do nosso Boca. Até lá!